Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. Reapresentação do grupo de jogadores no CT Parque Gigante. Eu estive por lá hoje pela manhã e vou relatar um pouco desse ambiente do Internacional. Muito se falou sobre mudança de treinador, se é que tem possibilidade disso. A gente também vai trazer alguns detalhes. A gente vai falar sobre o lateral que foi colocado na pauta do Inter nesta terça-feira, a nova oferta do Al Nassr para tirar Ricardo Matias do Internacional e também um ex-jogador do Inter está sendo vendido para um gigante do futebol brasileiro e pode colocar mais alguns milhões nos cofres do Inter e a gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros com o apoio de KTO, kto.bet.br, para brincar, para se divertir, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, depois da derrota contra o Cruzeiro no final de semana, no sábado, lá em Belo Horizonte, no Mineirão, por 2-1, no Campeonato Brasileiro. O domingo foi de folga para o grupo de jogadores, a segunda-feira também, e a reapresentação foi hoje pela manhã, lá no CT Parque Gigante, onde eu estive, porque se tinha uma possibilidade até de alguns protestos por parte de torcidas organizadas do Internacional, o que não aconteceu, o ambiente foi muito tranquilo nessa atividade que foi comandada pelo técnico Roger Machado e começa a preparação agora oficialmente para o jogo do final de semana contra o Fortaleza, 8h30 no Beira-Rio, no próximo domingo, então serão pelo menos mais 4 sessões de treinamentos até o jogo do final de semana, tá? Bom, para esse jogo contra o Fortaleza, o Inter não vai contar com o Rafael Boeck, foi expulso até numa besteira dele, né? Se incomodou com uma falta do jogador do Cruzeiro que não foi marcada pelo árbitro da partida, corre atrás do atleta do Cruzeiro, dá um carrinho por trás, é expulso, até um lance ali de displicência do atacante colombiano do Internacional, ele é o desfalque para o jogo do final de semana. Lembrando, Vitinho e Ener Valencia retornam de suspensões, levaram terceiro amarelo contra o Flamengo, ficaram fora contra o Cruzeiro e retornam agora contra o Fortaleza no final de semana. E o Thiago Maia é dúvida, ele que teve um problema no adutor, não foi considerada pelo Inter uma lesão, foi um desconforto, mas deve treinar nos próximos dias e ser relacionado pelo Roger, inclusive sendo titular, com o Richard indo para o banco de reservas. Então foi um clima tranquilo, não tivemos protestos nessas últimas horas lá no CT Parque Gigante, mas ainda não está descartado que aconteça algum tipo de protesto por torcedores organizados do Inter ao longo dessa semana, tá? Inclusive, a expectativa é que fosse acontecer no aeroporto Salgado Filho, na chegada da delegação, que foi no domingo pela manhã, depois da derrota em Belo Horizonte. Vamos ver. Roger tá pressionado, a gente sabe que domingo pode ser o último jogo dele, dependendo do resultado e da atuação da equipe. Inclusive, lá da Argentina já tem algumas informações circulando e que chegaram até os bastidores do Inter de que o Ramon Dias estaria negociando com o Internacional. Eu falei sobre isso no vídeo da tarde, é o último vídeo aqui do canal, tá? Então, depois que terminar esse vídeo, que tem mais informações importantes do Inter pra gente trazer aqui, quando terminar esse conteúdo, é só ir ali no último vídeo aqui do canal que tu pode conferir a gente falando sobre Ramon Dias, sobre a demissão do Roger e mais detalhes sobre isso. Bom, deixa eu falar aqui sobre Ricardo Matias, porque a informação das últimas horas dá conta de que o Al Nassr está aumentando a oferta pelo atacante de 19 anos do Internacional. Essa informação foi trazida pelo Wagner Martins lá em GZH, eu confirmei com algumas pessoas do Inter e também outras próximas do Ricardo Matias, do staff dele, e o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, enviou nas últimas horas uma nova oferta pelo Ricardo Matias. A primeira tinha sido de 13 milhões de euros, tenho até aqui anotado 13 milhões de euros, hoje está dando 82 milhões de reais, tá? Eles estão subindo para 15 milhões. A gente está falando de 94, praticamente 95 milhões de reais, tá? 15 milhões dá 94,9 milhões. Então, arredondando 95 milhões de reais, a nova proposta do time árabe pelo Ricardo Matias. Acontece que o Inter tem 60% dos direitos econômicos do garoto. Então, por conta disso, e vamos lá, não é um percentual tão baixo, é acima de 50%, mas não é um percentual tão alto assim para caso, por exemplo, seja vendido 100% do garoto. Vai ficar com 60%. Então, o Inter quer uma oferta maior para que os seus 60% de direitos econômicos do Ricardo Matias fiquem mais valorizados. Se fala nos bastidores do Inter de pedir pelo menos 20 milhões de euros
pelo Ricardo Matias. A gente está falando de 126 milhões e meio, quase 127 milhões de reais. Esse seria o valor que a direção gostaria para vender o Ricardo Matias e ficar com 60% desse percentual, tá? A oferta então subiu, o Al Nassr está bem interessado no Ricardo Matias, eu vi a repercussão e claro, a gente vai por redes sociais tentando ver o que a torcida fala sobre o assunto e aí eu fui em veículos que falam de Al Nassr nas redes sociais, se tem um entendimento de que o Ricardo Matias seria uma grande contratação, de um grande potencial pro Al Nassr do Cristiano Ronaldo, porque o Al Nassr não sabe até quando o Cristiano Ronaldo vai querer o projeto, não sabe até quando ele vai querer jogar, ano que vem é a Copa do Mundo, pode ser o The Last Dance de temporada do Cristiano Ronaldo, e o atacante que joga também por lá, é um jogador sul-americano, também não é um cara que é tão querido assim lá no Al Nassr, então o Ricardo Matias chegaria como uma joia para ser ainda lapidada e também para evitar que a Europa leve esse tipo de jogador. A gente sabe que o futebol saudita tem muita grana e hoje disputa grandes contratações com o futebol europeu, tá? Rapaziada, tu que tá assistindo esse vídeo ainda e não te inscreveu no canal, te inscreve agora. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui e não é inscrito, é só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça. Pode fazer pelo telefone, pelo computador, pelo notebook, pelo iPad, tablet, que seja. Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like e já fica o convite. Amanhã Café com Lucas respondendo as perguntas dos inscritos aqui no canal que enviaram a pergunta, a caixinha ainda tá aberta, tá? Tu ainda pode mandar tua pergunta lá no Instagram, _ o Lucas Dias, manda tua pergunta por lá que eu vou responder amanhã aqui no canal. Deixa eu falar aqui sobre uma especulação de mercado das últimas horas envolvendo o nome do Internacional. O pessoal da ESPN trouxe a informação de que o Inter estaria interessado no lateral esquerdo paraguaio Walter Clar, de 30 anos, da Chapecoense, tá? O Inter garante que não tem contato por esse jogador e o pessoal da Chapecoense também, tá? Eu conversei com dirigentes do clube catarinense hoje, garantem que eles não foram procurados, ele é lateral esquerdo titular, paraguaio, é um jogador bastante rodado já, tá? No futebol sul-americano e ele é titular por lá, não deve deixar a Chapecoense nesse momento e o Inter, pelo que me disseram, não tem interesse nesse jogador, tá? Ele já passou pelo River Plate do Uruguai, pelo Guarani do Paraguai, já jogou na Europa, no Boa Vista de Portugal, Sportivo Luquenho, Sol de América, Olímpia, que é onde começou a carreira e fez grande parte do seu início de carreira. Então é um cara bem rodado, 30 anos, mas, repito, o que a Chape e o Inter falam é que não tem interesse nesse negócio, pelo menos por hora, tá? E a outra situação que eu quero falar é de alguns milhões que podem entrar nos cofres. Eu sempre destaco isso, tá? Qualquer dinheirinho ali para um clube que está batendo 900 milhões em dívida é importante. E a informação é que o Santos está muito perto de contratar o volante Rômulo, que passou pelo Juventude, pelo La Sirena do Chile, pelo Atlético de Minas Gerais, veio sem muita expectativa, mas foi bem no Internacional. O Inter vendeu ele por cerca de 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais no início do ano para o Tigres do México, onde ele está muito bem, é super titular lá no clube mexicano. Inclusive, a torcida está pedindo para que não seja feito esse negócio, mas o Santos está oferecendo 30 milhões de reais e o negócio deve acontecer. Por que isso interessa o Inter, Lucas? Porque o Inter tem ainda 15% de uma futura venda do Rômulo. O Inter tinha, quando contratou ele, 65%. Quando vendeu, conseguiu ainda morder mais 20% do Atlético de Minas Gerais. Chegou no Atlético e disse, ó, tu precisa do dinheiro, eu também preciso. Só que tu é um clube menor do que eu, tu precisa mais do que eu. Então vamos fazer assim, eu tenho 65, eu vendo 65, pego mais 20 teu e o resto fica pra ti e tu vai receber o dinheiro agora. Ou eu vou recusar a proposta e tu não vai ter nada. O Atlético, que não é bobo nem nada, aceitou, topou dar 20% para o Internacional e o Inter conseguiu vender ele e ainda manter 15%. Dentro desses valores, tá? 30 milhões de reais, que é o que o Santos está pagando, o Inter tem 15%, se ele for vendido 100% pro Santos, o Inter ficaria com 4 milhões e meio de reais, é uma grana importante para fluxo de caixa, para pagamento de folha, seria um dinheiro importante também para aquela meta orçamentária de venda de atletas. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.